Lá, de maneira improvisada, eu vou passar aqui um pouco do princípio do desenho da estrutura do corpo, visando atender aqueles alunos que não puderam acompanhar essa aula na sala de aula e a gente conseguir nivelar a turma o mais próximo possível. As primeiras coisas que a gente precisa saber sobre o desenho da figura de moda é que ele não tem uma proporção aproximada ao corpo real. O ser humano real, ele tem uma proporção que é a medida da cabeça do topo ao queixo, ela se repete 8 vezes essa medida. No croquis de moda, a gente aumenta essa medida com o objetivo de ter um pouco mais de espaço para fazer representação de roupas. Então, vocês vão perceber que a figura de moda é sempre um desenho com umas pernas mais alongadas, o pescoço mais alongado, o tronco mais curto. E aí, um dos primeiros princípios que a gente tem que observar é o espaço do papel. Geralmente eu vou trabalhar em um papel A4 ou A3, hoje eu optei por trabalhar em um A4. Aí vou ver se eu consigo encaixar aqui. Como eu falei, eu tô fazendo de forma um pouco improvisada, minha primeira tentativa de filmagem, desse jeito. E aí, conforme for, vou adaptando para melhorar essa filmagem. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um limite onde o desenho deve ficar. Eu crio uma margem de aproximadamente 3 centímetros, eu geralmente 3 centímetros é a largura dos meus 2 dedos, eu faço essa primeira marcação. Depois eu vou lá pro finalzinho do papel e faço a marcação de 2 dedinhos também. Isso aqui, essa linha, é eu dizendo onde vai ficar o meu desenho do croquis. A altura da cabeça é um desenho de um ovo invertido. E eu tento fazer aproximadamente com 2,5 centímetros, no máximo 3 centímetros de altura. Vocês vão notar que eu estou fazendo completamente à mão livre. Não sei se vai ficar muito bem aí. Então, essa medida eu vou tentar repetir ela 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que o meu croquis, ele pode ter o término dele até aqui a pontinha. A estrutura do corpo, do tronco, aliás, são 2 vezes a medida da cabeça. Eu vou pegar essas 2 medidas aqui e eu sei que daqui pra cá eu tenho ombro e aqui eu tenho quadril. Essa parte aqui vai ser estipulada para fazer a perna. Vou pegar essa mesma medida e vou repetir 3 vezes, 2 vezes por primeiro. Já tem a altura do joelho. E essas últimas versões aqui vai ser essa última marcação aqui para fazer o tornozelo. Essa é uma forma bem simplificada. Uma coisa que é bem interessante quando a gente está aprendendo a desenhar a figura de moda é que é muito importante a gente ter cuidado com a largura. Você pode optar para fazer um croquis bem mais estreito e passar a ideia de que ele é bem magrinho. Mas é necessário ter um pouquinho de cuidado também para não ficar desproporcional. O ideal é que os ombros não ultrapassem esse limite aqui, ó. Você imagina 2 cabeças da mesma largura aqui do lado. Então, você delimita a proporção. Significa que ele nunca vai ser mais largo que essas 2 cabeças. E aí eu venho com a distribuição. Se nessas 2 medidas de cabeça que eu coloquei aqui, uma eu vou marcar a cintura, uma quadril, joelho, tornozelo. E aí eu venho com as linhas de construção. A partir da cabeça até a linha do ombro, que na verdade é a metade do tamanho, eu faço linhas curvas. Os alunos que vão fazer esse exercício, vocês vão receber uma folha que tem essas linhas de referência, que elas, além de servir para exercícios de coordenação motora, para destravar a mão mesmo, para quem tem dificuldade, ela serve para ser aplicada aqui. Depois que eu faço essa marcação, eu vou imaginar uma divisão aqui no meio.
uma divisão aqui no meio para criar a largura do busto. Então, eu já tenho a largura do busto e do quadril. Lembra que eu dividi a cabeça aqui, ó, para criar a metade do tamanho das duas cabeças? Ela vai me servir de referência para eu desenhar o busto. Entro um pouquinho e eu já tenho o desenho do quadril. Eu vou optar para fazer esse desenho com a perna entrelaçada, porque eu acredito que fica mais interessante para o desenho. Na direção que eu criei essa linha aqui de baixo, eu vou criar dois círculos. Esses são círculos de referência para joelho e tornozelo. Com a linha levemente arredondada, eu vou aproximando dessa linha guia. E a outra eu vou traçando ali para trás. Esse lado fica mais largo e esse lado fica mais próximo da linha guia central. Essa daqui é uma linha que fica levemente arredondada aqui em cima, ó. E aí vai se aproximando dessa referência esférica aqui, que é para fazer o desenho do cotovelo. Dessa base do quadril, eu vou imaginar o tamanho de uma cabeça aqui também. Ela vai servir de referência para eu desenhar o meio das pernas. Centralizado, puxado para cá, ó. Os desenhos de mão, pé e detalhes, assim, a gente acaba fazendo em uma outra aula. Essa serve mais pra gente trabalhar a estrutura corporal. E aí, eu venho trabalhar com os ombros. Faço o mesmo círculo que eu fiz para fazer o desenho do joelho, eu faço o ombro. Aí tem uma coisa interessante. Se eu marquei a cintura aqui, o meu cotovelo também vai ficar nessa direção. E aí eu posso fazer um círculo, metade do tamanho desse círculo aqui de cima, para fazer o cotovelo. E aí eu venho contornando. E ele nunca vai passar da metade da coxa. Exceto quando for um desenho de moda que você pretende fazer um estilo mais abstrato, e você pode fazer uma distorção maior nesses braços. O que é interessante desse método? É que eu não trabalho a cópia, eu trabalho o princípio. O mais importante do desenho é que você tenha personalidade no seu traço. Muitas das vezes, a gente fazendo trabalho só de cópias do croquis, acaba que você sai desenhando baseado no desenho de outras pessoas. Você não desenvolve um estilo próprio. E dessa maneira você acaba identificando o teu traço e criando um desenho com estilo próprio. E aí, terminado de fazer a abordagem, eu vou fazer uma lingerie, um top e uma calcinha cintura alta aqui, que é pra gente dar prioridade pro desenho do corpo. E aí eu faço a marcação. As linhas do desenho de uma roupa, elas sempre vão ficar curvadas, para dar ideia de volume. Aí eu vou vir a mão livre aqui para finalizar o desenho. Vou fazer uma franja aqui rapidamente. Vocês notem que com lápis eu não me preocupei tanto com a direção da linha, eu rabisquei bastante, porque com o finalizador, o marcador, é que eu vou conseguir passar o traço final.
Nesse momento você pode aproveitar também para fazer pequenas correções no desenho que você não gostou. Que vasozinho límpido, vou até tomar um banho assim. É muito provável que a primeira vez que você faça esse desenho, você fique muito diferente do que você está vendo aqui. Só que é muito importante você lembrar que a prática, ela vai te proporcionando uma melhoria no traço. Então, o primeiro não vai ficar tão bom, o segundo já ficar menos pior. E quanto mais você desenvolve o traço, melhor o seu desenho fica. O importante é tentar fazer uma prática diária do desenho. E aí eu tenho uma estrutura de um corpo proporcional. O objetivo é que nesse primeiro momento vocês consigam identificar algum traço. Por exemplo, esse aqui eu não costumo desenhar dessa maneira. Vocês vão ver meu desenho algo mais parecido com isso. Eu desenho com um pouquinho com a mesma proporção. Mas eu gosto de olhos e bocas mais delicado. E aí eu vou trabalhando. Aqui eu trabalhei com uma aquarela escolar. Eu também gosto de variar com... Esse aqui não tá finalizado, que eu tava trabalhando uma técnica de transparência. Eu tô esperando secar ainda a tinta. Você vê aqui, eu gosto muito de brincar com as poses. Seguindo esse princípio de articulação, proporção e eixo, você consegue desenhar vários modelos. Então, minha proposta é que vocês repitam esse desenho nessa estrutura aqui.